Seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos retratando, pensando, analisando acerca da teologia contemporânea e principalmente analisando a teologia de Calbart, a teologia de Calbart. Então se inscreva no nosso canal Teologia Aprenda Mais, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos. E dentro de todo o contexto do canal Teologia Aprenda Mais, trabalhamos, pensamos, estudamos e analisamos várias teologias, e principalmente até questão de depressão, luz da Bíblia, luz da ciência. E também temos vídeo gravado sobre curiosidade bíblica na nossa playlist, curiosidade bíblica 1, 2, 3 até curiosidade bíblica 4, e voltado também dentro da teologia do Pentateuco, a teologia dos evangelhos sinóticos, um sumário, uma síntese sobre cada livro da Bíblia Sagrada, que é composta de 66 livros, a Bíblia protestante. E também analisamos também acerca de bibliologia, teologia sistemática, escatologia, enfim, tem muitos vídeos gravados acerca do mundo teológico, do universo teológico. Então, nós estamos falando sobre Calbart, estamos analisando a teologia de Calbart. Calbart é o maior teólogo do século XX, depois de São Tomás de Aquino. Barth é o grande nome da teologia cristã. Dizia-se que Barth devia ter tinta nas veias em vez de sangue. Escreveu muito, ele escreveu muito. Ele foi considerado também o Papa teológico em seu tempo, o Papa teológico em seu tempo. Então, vamos analisar agora nesse segundo vídeo acerca de vida e obra de Calbart, acerca do que ele pensava sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. Então, a doutrina da salvação universal, Barth não faz nenhuma afirmação, como também não faz nenhuma negação. Subentende que sua visão teológica, sobre eleição universal em Cristo, assemelha uma espécie de neo-universalismo. Sabe o que é a doutrina do universalismo, que no final de tudo todos vão ser salvos, inclusive o diabo, É uma doutrina que já vem desde a época de Orígenes. Orígenes acreditava num restauracionismo, que Deus ia restaurar todas as coisas, E Orígenes, que está na nossa teologia patrística, você vai ver lá o nome de Orígenes, vida e obra, que escreveu uma obra teológica, que foi um grande comentarista de praticamente todos os livros da Bíblia, um grande nome da teologia patrística. Orígenes tinha uma doutrina chamada universalismo, que todos no final vão ser salvos, inclusive o anjo caído, o demônio, vai voltar a ser um anjo. Então Barth, dentro da teologia da soteriologia de Barth desliza para o neo-universalismo, o neo-universalismo. Ele tem um imenso repúdio pelas exposições acerca do céu e precisamente do inferno. Em suas ideias, a respeito da salvação é totalmente distinta do que é exposto na Sagrada Escritura. A consequência dessa atitude e neo-universalismo, ou seja, é real desmoronamento da incredulidade. Desta maneira, a neo-ortodoxia extingue as advertências bíblicas contra a apostasia, bem como o chamado ao arrependimento e à fé cristã. Então vamos analisar mais um pouco sobre essa questão. É possível que essa afirmação corresponda à doutrina da apocatástase. Não, vamos ler novamente a palavra grega, apocatástasis, ou universalismo. Ao escrever sobre essa pergunta, Barth recusou a dar uma resposta direta. Não é isso que ensino, mas também não é isso que não ensino. De qualquer modo, podemos imaginar qual deve ser a resposta, conforme o estudioso católico Hans von Balthasar indicou. Fica claro na apresentação que Barth faz de duas doutrinas da eleição que a salvação universal não é apenas possível como inevitável. A única realidade permanente é a graça, e qualquer julgamento condenatório tem de ser meramente provisório. Barth é muito controverso relacionado à doutrina universal, à doutrina da salvação, principalmente questão de céu, de inferno e etc. E termina deslizando para a questão do universalismo, que é muito perigoso, porque o universalismo desfaz a doutrina do inferno. Esses caras, dentro da teologia contemporânea,
teologia liberal. Eles negaram as doutrinas fundamentais da fé cristã, mas no final da vida, a doutrina que eles tinham era o universalismo, que todo mundo vai ser salvo no final porque Deus é amor. É uma desonestidade acadêmica, teológica, etc. Né? Vamos dizer, Stanley Walson, né? Podemos ser tentados ao dizer que enquanto Schleiermacher errou ao procurar falar de Deus, falando da humanidade em alta voz, Barth errou ao falar da humanidade, falando de Deus em alta voz. Talvez o erro de Barth seja menos grave, mas teria sido melhor se nenhum deles tivesse ocorrido. Barth é muito importante para a teologia contemporânea, claro que é, para a nossa teologia, mas Barth tem uns grandes deslizes teológicos, muito terríveis e perigosos, né? Para a saúde da teologia conservadora, ortodoxa. No entanto, Almeida relata, né, no livro de João Ferreira de Almeida, né, ele relata da sua teologia contemporânea, né, ele diz uma citação de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer narra o desabafo de um ateu sueco. Ele diz, né, professor de filosofia da universidade, fala o seguinte, que chamou os teólogos transcendentalistas de ateus, disfarçados em bispos e pastores. Se tal é o cristianismo, não quero. Se os seus conceitos não são nem claramente definidos e nem mesmo definíveis, a posição de seus defensores é mais vacilante do que a minha filosofia. Fecha aspas. Então, os transcendentalistas, quando fala transcendentalistas, são os barthianos. Os barthianos são seguidores de Barth, da teologia de Karl Barth, né? Então, obras teológicas de Karl Barth. Vamos analisar as obras teológicas de Karl Barth agora, sobre a quantidade de livros que os teólogos contemporâneos fizeram brotar de suas canetas, máquinas de escrever e processadores de texto, pode ser comparado a águas do rio Nilo, né? Em época de cheia, nossa. Karl Barth, porém, sem sombra de dúvida, bateu o recorde. Não bastante a imensa pilha de livros que escreveu, Barth também é autor do monumental Dogmática Eclesiástica, que é a sua teologia sistemática, né? Então, 13 volumes, 9.000 páginas, né, que é a sua obra de teologia sistemática ou teologia dogmática. 8 milhões de palavras que ele deixou inacabada por ocasião de sua morte. Dizia-se que Barth deveria ter tinta nas veias em vez de sangue. É uma verdade, né? É uma verdade. Então Barth, ele escreveu comentário à carta aos Romanos de 1900, a primeira edição de 1919 a 1921, que foi a segunda edição. Barth também escreveu, só para ressaltar, a Dogmática Cristã, escrita em 1927, que ficou incompleta, né, com esse grande acervo de escrita. Ele escreveu a Palavra de Deus e a Teologia em 1924. Barth também escreveu Fides Quaere Intellecto, né, Fé e Intelecto, em 1931. Barth também escreveu a Dogmática Eclesiástica de 1932. A Declaração de Barney, que foi muito importante, que Barth escreveu em 1934, né, onde que ele define a questão, o que é o nazismo, o que é a política da época, né, o que se precisa, critica os seus professores também que ele teve, né, que critica todos os seus professores que apoiaram o nazismo, né. Barth faz uma crítica totalmente ao nazismo e principalmente ao mundo social e político filosófico da época. A Justificação de Direito, em 1938, a Dogmática da Igreja, né, que foi 10 volumes, inacabado, planejado para 13 volumes, né, não escreveu por causa do tempo de vida. E afinal, né, a pergunta é, afinal, que é teologia neo-ortodoxa? Né? Porque a gente fala, não, a teologia de Barth é a teologia neo-ortodoxa. O que é a teologia neo-ortodoxa? Vamos em súmula, né? Em súmula consiste em um movimento teológico que ocorreu na Alemanha, precisamente em 1919, que tinha como objetivo contestar o protestantismo liberal vigente da época, bem como um real retorno à Sagrada Escritura e uma verdadeira apreciação das doutrinas essenciais da fé cristã. A neo-ortodoxia é também cognominada de teologia da crise ou teologia dialética, né? Recebe esse nome precisamente por causa do contexto racionalista do século XX, que foi um tempo de muitas crises e de uma visão totalmente pessimista acerca dos projetos humanos,
nessa circunstância de declínio do liberalismo europeu, surge uma redescoberta da Bíblia como a palavra de Deus, como a palavra de Deus. Então, a teologia de Barth é chamada neo-ortodoxia. Então nós dividimos assim a questão, né? Hoje nós temos os 3 ramos principais da teologia. Nós temos a teologia conservadora, a teologia ortodoxa. Nós temos a teologia liberal como pai, né? Que tem como pai Frederico Schleiermacher. E nós temos a teologia neo-ortodoxa, que tem como pai Karl Barth. Então, a teologia neo-ortodoxa está entre a teologia ortodoxa e a teologia liberal, né? Está no meio, vamos dizer dessa maneira, né? Porque ela bebe das duas fontes, ela bebe tanto da teologia ortodoxa, como também ela bebe da fonte da teologia liberal, porque Barth não se desamarrou, não se libertou dos tentáculos da teologia liberal, até porque o método que ele usa ainda é um método histórico crítico de interpretação da Bíblia, né? Então, até quando se fala também acerca de Adão e Eva, ele fala que são histórias míticas, história lendária, né? Um conteúdo moral. Para a teologia conservadora, Adão e Eva são seres, personagens históricos que realmente existiram. Não são personagens míticos, personagens alegóricos, personagens morais. A história dos 11 capítulos primeiro de Gênesis são história, são contextos, são fatos que ocorreram. Então é isso, a teologia de Barth é chamada teologia neo-ortodoxa, teologia da crise por causa do período e a crise do século XX, a teologia dialética, né, que pega esse diálogo sobre o mundo o mundo pós-moderno, o mundo ao qual ele viveu, né? Então seus principais teólogos alemães da neo-ortodoxia foram Karl Barth, como pai, M. Brunner, que a gente vai ressaltar sobre ele, Paul Tillich, né? Rudolf Bultmann, Dietrich Bonhoeffer, né? Que vem pela frente. Então, Barth, nós temos uma grande soma de dívida com Barth. Barth é muito importante para a teologia cristã. Barth é muito fenomenal nos seus escritos, mas Barth comete muitos erros, entende? Que para a teologia conservadora é um prejuízo, né? E é muito perigoso. Então, quando se trata de doutrinas fundamentais da fé cristã, nós temos todo um alicerce, Teologia fundamental, fala assim, as teologias fundamentais da fé cristã, fundamento, os alicerces, a base de uma casa, e tirou um desse fundamento, um desse baldrame, um dessa pedra, né, ou dessa pedra angular, todo o edifício cai por terra. Então, elas são caras, elas são importantes para nós e para a nossa vida cristã e para a nossa saúde espiritual acerca do céu ao qual nos espera. Então, Barth comete o erro, mas Barth ainda vive o universalismo, né, a doutrina do universalismo, porque no final todo mundo vai ser salvo, né? Então nós somos devedores em parte a Barth, mas Barth não concordamos com ele em tudo, né? Então, shalom, até a próxima aula. E uma das coisas que Barth também disse, né? Barth falou o seguinte, que senhores liberais, vocês dizem que a Bíblia está cheia de erro, vocês não estão totalmente errados, né? Mas Deus continua falando através dessa Bíblia cheia de erro. Então, diante da lei da não contradição, Barth comete um erro. Ou a Bíblia é inerrante, ela não contém erro, ou a Bíblia é inerrante, ela contém erro. Mas para o conservador, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e em Deus não tem erro. Então a Bíblia é inerrante, infalível, palavra de Deus, que Deus ainda continua a falar com ela, ou fechada ou aberta conosco, porque ela é a palavra de Deus. Shalom, até a próxima. E assim a gente vai ressaltar sobre outros teólogos dentro da teologia contemporânea, né, que tem o início no século XX, em 1919, a teologia do século XX. Shalom, até mais.